Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente e o meu nome é Ricardo. No vídeo de hoje, nós vamos analisar um assunto interessante e também muito atual, a questão da escassez versus o desperdício de água. Como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Nós temos numa situação a falta de água, a escassez de água e do outro lado uma quantidade excessiva de água sendo desperdiçada. Isso é uma situação que acontece em diversas partes do mundo, mas principalmente a escassez. Quando nós falamos de escassez, nós temos que correlacionar não somente a quantidade da água, mas também a qualidade. Quantidade e qualidade são duas formas de caracterização dos recursos hídricos e elas estão intimamente relacionadas a ponto de não poderem ser dissociadas uma da outra. Quem controla a água também detém poder e as nações sabem disso. Nós temos um caso clássico, por exemplo, lá na Terra Santa, pelo controle das águas que estão nas colinas de Golã, em Israel. Este é apenas um exemplo. No nosso país, o Brasil detém cerca de 13, quase 14% de toda a água doce do planeta. Mas nós temos problemas de distribuição geográfica. Portanto, a distribuição geográfica é um dos fatores mais importantes a serem considerados, que configuram a questão de escassez relativa. Quando nós temos determinadas regiões onde há um grande contingente populacional, uma grande concentração populacional, mas há uma escassez por conta de baixas reservas. Enquanto que outras regiões são pouco populosas, mas detêm a grande quantidade, a maior parcela de reservas do país. Isso é uma situação que configura escassez relativa. Nos últimos 50 anos, a contar do ano 2008 para trás, nós tivemos um aumento de 100% do consumo e das demandas hídricas no planeta. Esse é um assunto então bastante complexo que nós vamos analisar a seguir e eu convido você a que fique até o final comigo nesse vídeo. Vamos estudar a relação entre escassez e desperdício de água. Falaremos um pouco a respeito de cada um desses itens. Controlar o uso da água significa deter poder. As referências que nós vemos aqui entre colchetes são as referências bibliográficas que temos ao final do vídeo. Vamos falar em primeiro lugar de quantidade de água no planeta Terra. Uma quantidade aparentemente muito grande, gigantesca mesmo, de 265.400 trilhões de toneladas. Dentre esse número, nós temos apenas, tão somente 0,003% de água doce diretamente utilizável. Esse percentual está dentro de um percentual um pouco maior de 0,5% da água doce. Não água doce diretamente utilizável, mas água doce proveniente de lagos, de rios, de aquíferos variados, que se constitui água explorável tecnológica e economicamente. Seria como se nós tomássemos essa quantidade gigantesca de água que existe no planeta Terra, transformássemos em um recipiente de 100 litros, sendo que este volume de 0,003% de água doce diretamente utilizável corresponderia a apenas meia colher de chá, num total de 100 litros. A colherinha de chá é a colher menor que nós temos. Então nós teríamos apenas meia colher de chá em 100 litros. Isso é o que representa esse contingente de água doce diretamente utilizável. Ainda de acordo com um outro autor, nós temos um outro quadro de distribuição que analisa alguns outros aspectos, analisa de uma maneira diferenciada. O primeiro deles é em relação à água, o total de água que está presente nos mares e oceanos, ou seja, 97,5% da água do planeta, daquele total que nós vimos, representa-se através de água salgada, água não diretamente utilizável, que exige tecnologia específica para que ela possa ser aproveitada, como por exemplo a dessalinização. Então são 97,5% de água salgada, ou seja, a grande parte da água que nós temos no planeta é constituída de água salgada. E este outro autor, ele coloca como um valor de 2,5% de água doce, diferente deste autor que coloca 0,5%. Portanto, 5 vezes mais, porém ainda é um valor muito baixo, muito pequeno, comparado ao valor de água salgada de 97,5%. Água salgada, então, é a maior parte da água do planeta.
dentro desse valor de 2,5% de água doce apontado por esse autor, nós temos que quase 70% da água doce é a água retida nas calotas polares e geleiras, sendo, portanto, água de difícil acesso e também difícil obtenção. Ainda nós temos 29,9% de água subterrânea dentro dessa água doce. Também água de difícil acesso, que exige tecnologia para sua extração e utilização, tecnologia especial. E dentro dessa distribuição ainda temos 0,9% de umidade do solo e dos pântanos, que é uma quantidade muito pequena, e uma quantidade ainda menor de 0,3% de água presente nos rios e lagos, que normalmente demanda tratamento. Ainda quanto à distribuição da água doce, nós temos 2/3 que se concentram em 23 países. Nós temos hoje aproximadamente 210, 215 ou 220 países aproximadamente no mundo. Ou seja, nós temos apenas 10% dos países detendo 2/3 da água doce do planeta. Nós estamos falando de água salgada. Nós vemos aqui a grande parte, a maioria, do total de água do planeta. Desses 2/3, que estão em 23 países, 47%, quase 50% está na América do Sul, sendo que 22% se encontra no Brasil. Porém, analisando já o caso do Brasil, adiantando aqui, o Nordeste tem 29% da população do país, só que detém apenas 3% das reservas. Ou seja, é digno de nota que a distribuição geográfica tem grande importância no uso da água, na disponibilidade da água. E é o que nós vamos ver exatamente aqui neste quadro e no outro que virá mais à frente. Primeiramente, vamos analisar a disponibilidade de água superficial mundial e também os consumos de água. E aqui nesse quadro nós vamos ver apenas 5 países, para que nós possamos ter uma análise comparativa apenas envolvendo 5 países, incluindo o Brasil. O Brasil detém 13,3% ou 13,7% aproximadamente de toda a reserva hídrica da terra de água superficial, e tem uma vazão média estimada de 180 mil metros cúbicos por segundo disponível e 47 mil metros cúbicos por habitante por ano. É o que nós vemos aqui nessa tabela. Considerado então um país rico em reservas, com um consumo relativamente baixo de 100 a 500 metros cúbicos por habitante por ano. Já os Estados Unidos têm uma reserva muito menor de 10 mil metro cúbico habitante ano, considerada suficiente, mas apresenta um consumo muito mais elevado do que o Brasil, situando-se entre 1.000 e 2.000 metros cúbicos por habitante por ano. Por exemplo, Nova York é quem apresenta esse valor mais alto aqui de 2.000 metros cúbicos por habitante por ano. A França tem uma reserva menor ainda do que a dos Estados Unidos, cerca de 3.300, considerada ainda suficiente, com um consumo moderado, menor do que os Estados Unidos, mas ainda assim um tanto elevado, entre 500 e 1.000 metros cúbicos habitante ano. A China tem uma reserva de 2.000 a 10.000 metros cúbicos habitante ano. Essa faixa ampla aqui deve-se, talvez, provavelmente, à distribuição geográfica ao longo do seu território, das reservas, distribuição geográfica dessas reservas, considerada ainda suficiente, com um consumo baixo, que é o mesmo em termos comparativos ao do Brasil, de 100 a 500 metros cúbicos habitante ano. E ainda, na sequência, nós temos Israel como base de comparação entre relação aos outros países, especialmente em relação ao Brasil, com a menor disponibilidade de menos de 500 metros cúbicos por habitante ano, sendo considerado, portanto, muito pobre, porém tendo um consumo baixo, forçosamente, em função das suas reservas disponíveis, de 470 metros cúbicos por habitante ano. O Brasil, então, é privilegiado, é o país que detém, na verdade, a maior reserva hídrica do planeta. Já analisamos os números. Vamos analisar agora, então, a disponibilidade hídrica de água superficial e o consumo no Brasil. Temos aqui Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais como aqueles estados, dentre esses que foram selecionados para esse estudo, tem o maior valor de disponibilidade hídrica social e o valor em metro cúbico habitante ano, assim como o consumo per capita. Maranhão, então, ele apresenta 16 mil, vou arredondar aqui os valores. O Rio Grande do Sul quase 20 mil, Paraná 12 mil e Minas Gerais 11 mil.
O porém aqui é que o estado do Rio Grande do Sul apresenta o maior consumo per capita, em níveis, praticamente níveis norte-americanos, como nós vimos na tabela anterior, e o estado do Maranhão, ao contrário, tem o menor consumo per capita de todos esses estados aqui que estão sendo analisados nessa tabela. Já Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo têm reservas hídricas ou disponibilidade hídrica social suficiente, 9.000, 2.000, 2.000, sendo que os consumos variam entre 100 a 370. Rio Grande do Norte e Alagoas apenas são considerados pobres em disponibilidade hídrica social, em torno de 1.600, com o consumo variando entre 159 e 200. Paraíba e Pernambuco têm disponibilidade hídrica social crítica. Eles têm uma disponibilidade de 1.394 e 1.270, com um consumo de 172 e 268. Então, nós aqui, através dessa tabela, podemos ter uma ideia da variação que existe, tanto de disponibilidade como de consumo ao longo de alguns estados da nossa federação, do Brasil. São Paulo, como nós vimos aqui, tem uma disponibilidade hídrica de 2.209 metros cúbicos por habitante ano, porém, os seus centros de consumo estão concentrados. Nós sabemos que as cidades são bastante populosas. Na região metropolitana de São Paulo, ocorrem problemas de escassez e também um aumento da vulnerabilidade entre oferta e demanda, assim como elevados níveis de poluição. Nós veremos que a poluição afeta bastante o equilíbrio entre qualidade e quantidade, que são medidas usadas em relação aos recursos hídricos de uma maneira geral. Este estudo foi feito no ano de 2008 e anteriormente ao ano de 2008, foi me apresentado esse estudo em 2008. É um estudo que relacionava dados de previsão para a Grande São Paulo para o ano de 2025. Ou seja, nós estamos bastante próximos, então, do que seria esse cenário que foi apresentado nesse estudo no ano de 2008. A previsão era de uma população na Grande São Paulo de 22 milhões de habitantes. Nós temos praticamente isso mesmo, hoje, em 2022, com investimentos, na época, previstos de 5,5 bilhões de reais. Constituindo 9%, se projetava isso naquela época, 9% do orçamento do Estado de São Paulo, com 11 projetos em andamento e uma oferta naquela época, quando o estudo foi apresentado, de 73 metros cúbicos por segundo, projetada para 2025 uma demanda de 105 metros cúbicos por segundo. A demanda total do país, então, naquela época era de 2.141 metros cúbicos por segundo, constituída por um valor de 63% voltado para irrigação, ou seja, para a produção de alimentos. Isso aqui é uma demanda que acontece, é uma base que é utilizada inclusive para todo mundo, porque em todo mundo a maior demanda hídrica é sempre voltada para a produção de alimentos, no caso para a agricultura e irrigação. Sendo que a demanda humana, para abastecimento humano direto, envolvendo, por exemplo, banho, a dessedentação, o preparo de alimentos, cozimento de alimentos também, envolvendo cozimento, lavagem de pisos, lavagem de veículos e assim por diante, em torno de 18%. E a demanda industrial seria de 14%, portanto abaixo da demanda populacional, demanda humana. Isso aqui quebra, em parte, pelo menos um tabu em relação a que as indústrias têm uma elevada demanda que superaria a demanda humana. Isso não é verdade, mesmo porque as indústrias não têm nenhum interesse em ter uma demanda hídrica elevada, porque isso representa custo e toda a indústria ela busca gerir o seu custo, não só o seu custo de água, mas diminuir todos os custos de uma maneira geral. Portanto, não é interessante uma demanda hídrica elevada. E assim nós temos também outras parcelas de consumo, como por exemplo, consumo animal, para uso animal de apenas 5%. Então nós temos 63%. Resumindo, para a irrigação, 18% para o uso humano, 14% para o uso industrial e apenas 5% para o uso animal. Existem alguns números que nós vamos apresentar que nós precisaríamos atualizar, mas são números para os quais nós poderemos usar como base de disponibilidade de água, números que representam a crise que o mundo vive em torno do uso da água, da demanda da água e também da disponibilidade da mesma, que são números de 2008 e anteriores a 2008, que envolvem tanto a questão de demanda como também a questão de escassez, que é o que nós estamos estudando nesse vídeo.
Naquela época, então, nós tínhamos 1,5 bilhão de pessoas sofrendo com escassez de água no mundo, sendo que 3 bilhões, ou seja, o dobro, eram obrigados a utilizar água contaminada. Tínhamos, então, naquele momento, 12 mil quilômetros cúbicos de água poluída circulando pelos rios do mundo. Naquela época, se observou que 100% foi o aumento registrado no consumo mundial em 50 anos. Então, estabeleça 2008 como ponto de partida, 50 anos antes, de 50 anos para frente, projetando para frente, teríamos então um aumento de 100% do consumo de água no mundo. 67% da água utilizada no mundo destinava-se então à agricultura. Nós vimos que no Brasil é de 63%, era de 63%, ou seja, muito próximo, foi como eu disse no slide anterior. 19% consumido pela indústria, no Brasil é de 14%, 9% destinado ao uso residencial, no Brasil é de 18%, ou seja, o dobro. E no caso em mortes, expressando o número de mortes por doenças de veiculação hídrica, eram cerca de 25 milhões de mortes anuais. 70% das internações hospitalares no Brasil também, no caso do Brasil, apenas tem o mesmo motivo que, no caso, doenças de veiculação hídrica. E, como já vimos também, com 29% da população, a região Nordeste dispõe, ou dispunha, de apenas 3% das reservas de água no país. Hoje, essa situação, com a conclusão pelo governo federal do projeto de transposição do Rio São Francisco, essa situação deve ter mudado e tende a mudar de maneira ainda mais acentuada nos próximos anos. Como eu já mencionei, há duas formas principais ou específicas de caracterização dos recursos hídricos como um todo, que são quantidade e qualidade. São características intimamente relacionadas, não podem ser dissociadas, porque uma depende intrinsecamente da outra. Quando nós falamos, por exemplo, de qualidade, ela depende diretamente da quantidade que existe para dissolver, diluir e transportar substâncias maléficas e também benéficas para os seres vivos que compõem as cadeias alimentares, ou as cadeias tróficas, chamadas tróficas, sendo que o homem se encontra no topo da cadeia alimentar do planeta. Portanto, qualidade e quantidade são fatores, são aspectos de difícil desvinculação. O que leva, por exemplo, a nós termos, como vimos no slide anterior, grandes massas de água comprometidas em todo o planeta, em várias regiões, a necessidade de reversões de bacias hidrográficas, de determinadas bacias, por exemplo, mais distantes para, no caso da Grande São Paulo, devido à alteração da qualidade a jusante. Nós temos como fator interveniente aqui a poluição ambiental. Temos também problemas na diluição dos corpos d'água para que haja uma manutenção dos níveis compatíveis com a classe de determinados rios. Estamos falando aqui basicamente do Brasil, porque a qualidade ela define a classe dos rios brasileiros. Temos ainda influências na autodepuração também dos corpos d'água, inclusive os rios, e representando aqui uma função, como se fosse uma função matemática, que na verdade é, a qualidade como uma função da quantidade e vice-versa, a quantidade como uma função da qualidade. Mas especificamente a qualidade em função da quantidade, porque está relacionado com a depuração, autodepuração, está relacionado com as questões de diluição, das reversões e do comprometimento das massas d'água, que são grandes massas d'água que nós temos não só no Brasil, mas também no mundo. Formas de desperdício aqui, é o que nós vamos ver. A primeira delas é a poluição. 1 litro de água poluída degrada no mínimo 8 litros de água. É um número bastante significativo. E hoje nós temos, como sabemos também, todos nós, um avanço da poluição devido a uma quantidade cada vez maior, cada vez mais diversificada de fontes poluidoras. O abastecimento público, por incrível que pareça, se apresenta no caso como uma forma de desperdício. Por quê? Porque há perdas ao longo de todo o sistema, desde a estação de tratamento até o cavalete de água, onde se recebe água na residência do usuário, do consumidor. Há um desperdício também pelo consumidor em si, por exemplo, no tempo do banho, por exemplo, na lavagem de utensílios, na lavagem de veículos, na lavagem de pisos. Muitas vezes é perfeitamente possível apenas fazer uma varrição, mas as donas de casa querem usar a água de uma maneira
às vezes indiscriminada, então há desperdício nessas situações também. Assim como nós temos perdas ao longo de todo o sistemas de abastecimento de água, nós temos aqui inclusive no canal vários vídeos que falam a respeito dos sistemas públicos de abastecimento de água, falando a respeito de captação, falando a respeito dos mananciais, falando a respeito dos processos de tratamento de água, e nós chegamos a ter até 50%, conforme a região do país, conforme o estado, conforme a cidade, 50% de perdas, ou seja, de 100 litros que saem da estação de tratamento, chega a 50 apenas na torneira do consumidor. O uso industrial também, ainda, apesar, como eu disse, e isso é fato, das indústrias buscarem economizar ao máximo a água, ainda temos desperdício no uso industrial. E esse desperdício se manifesta mais acerca do uso de água nobre em atividades industriais onde não seria necessário utilizar água nobre. A água nobre o que é? É água utilizada para consumo humano, basicamente. Então, utiliza-se água nobre para fins em que não seria necessário. E também através da falta de reuso, implantação de sistemas de reuso nas indústrias. O reuso se constitui através de tecnologias, através de práticas também, em que se economiza a água de uso nobre e às vezes isso não é praticado na indústria, em determinadas indústrias. Não que a indústria não tenha interesse, a indústria sempre tem interesse nesse tipo de prática. A irrigação também, infelizmente, apresenta determinadas formas de desperdício e representada aqui por 70% do consumo nos países subdesenvolvidos. Esse aqui é um número um pouquinho maior ainda em relação a, por exemplo, ao Brasil, 63%, depois nós vemos o número de 67%, aqui nós temos um número um pouco maior ainda de 70%. E ainda há um aumento previsto em 30 anos, no caso aqui também, tomando como base o ano de 2008 ou um pouco antes, um aumento previsto de 15% a 20% para atender a uma população de 8 bilhões de habitantes no planeta. Hoje, em 2022, é dito que nós estamos próximos de atingir esse número. Vemos também um número aqui, uma relação em que para produzir alimento para uma pessoa são gastos de 2.000 a 5.000 litros de água. Ou seja, depende do alimento. O alimento cárneo, ele é um consumo bastante, é o mais elevado, ele se aproxima desses 5.000 aqui, e outros tipos de alimento ficam nesta faixa entre 2.000 a 5.000. Portanto, há uma necessidade de aumento da produtividade da água, ou seja, fazer mais com menos água, porque a área irrigada dos países subdesenvolvidos deverá passar de 202 para 242, ou seja, um aumento de 40 milhões de hectares nos países subdesenvolvidos e nos países desenvolvidos um aumento para 50 milhões. Portanto, demanda-se uma tecnologia de irrigação melhorada, assim como nós também demandamos, principalmente para as indústrias, de tecnologias de reuso também, para que elas possam diminuir o uso da água nobre. O comportamento humano, portanto, é um dos grandes fatores que emerge como crucial na luta contra a escassez e a iniquidade, como dizem alguns autores que são referenciados aqui pela referência 4, na iniquidade da distribuição. É um termo forte, um termo até eloquente, mas de certa maneira bastante razoável, porque infelizmente a distribuição nós às vezes não podemos escolher onde nós vamos captar a água, e as populações sofrem, como no Nordeste, como já mencionamos, sofrem com a escassez da água nos seus territórios. E aqui essas citações que nós vamos passar a apresentar e analisar, comentar também, entre aspas, são citações literais, são citações desses autores. A escassez de água em regiões urbanas, dizem eles, faz com que haja um problema para grandes contingentes populacionais, há um sofrimento por parte dessas populações. E ainda faz com que haja uma limitação da atividade econômica e retarda o progresso dessas populações. E considerando aqui não só o Brasil, mas também outras partes, todos os outros lugares do mundo, onde há escassez. Infelizmente, então, essa é a realidade atual nas cidades brasileiras, apesar da abundância de água no nosso território, mas determinadas regiões sofrem com escassez porque não há disponibilidade ou há dificuldade em acessar as fontes de água. E o abastecimento, por consequência, se encontra ameaçado por problemas que estão relacionados, como já vimos, tanto com a quantidade como com a qualidade da água. A demanda da água ela resulta da soma do consumo com o desperdício. Consumo e desperdício, então, podem ser somados para se calcular a demanda.
O desperdício, por outro lado, ele é caracterizado pelo uso de quantidades de água além do requisito necessário para um determinado fim. Por exemplo, nós já mencionamos, como no caso dos banhos prolongados, como o caso de lavar calçada, como o caso de lavar um veículo e usar muita água por muito tempo, e assim por diante. E também é caracterizado pelas perdas, como também já mencionamos, relacionadas com os vazamentos nas redes de distribuição dos sistemas de abastecimento de água dos municípios. Esses vazamentos ocorrem não só nas redes de distribuição, mas em outras partes do sistema de abastecimento de água. O quadro de escassez ele é agravado nas bacias hidrográficas, que apresentam maiores índices de urbanização, como no caso da Grande São Paulo, mais uma vez mencionando a cidade de Campinas, que é uma grande metrópole com a sua região em torno, e assim por diante. Então, esse quadro de escassez que é agravado nas bacias hidrográficas com maiores índices de urbanização, ele é agravado não só pelo crescimento rápido da demanda de água, porque essas populações continuam crescendo, mas também pela poluição causada pelo lançamento de águas residuárias, pelo lançamento basicamente de esgotos sanitários. E aqui também aproveito para tentar esclarecer um outro tabu, um outro mito que existe em relação às indústrias, que são as grandes poluidoras. Isso não é verdade, porque as indústrias são fiscalizadas de perto pelo órgão ambiental, no caso aqui no estado de São Paulo, pela CETESB, e elas também não têm interesse em lançar grandes quantidades ou quantidades que sejam mínimas para os corpos d'água, porque elas sabem que isso representa perda, representa desperdício. Poluição é, no fundo, desperdício. É um lançamento de matéria ou de energia ou de ambos nas águas naturais. Não é interessante perder, não é? Isso representa perda econômica. Pelo menos é assim que elas deveriam enxergar. E creio que muitas delas enxergam assim. Um outro problema que agrava, e é o maior talvez, a questão da escassez, é a heterogeneidade, a diferença, que é um fator muito importante, está relacionado com a distribuição geográfica dos recursos hídricos, não só no Brasil como no mundo. É o que nós mencionamos e voltamos a utilizar o Nordeste como exemplo. 29% da população com uma quantidade muito menor proporcionalmente de reservas hídricas disponíveis para essa população. Mesmo sendo então o Brasil detentor de cerca de quase 14% de toda a água doce superficial, como já vimos, 70% desse recurso se encontra na região amazônica. Já nas regiões norte e centro-oeste, concentra-se, no caso, incluindo a região amazônica, a região norte, a maior parte dos recursos hídricos do país, porém a densidade populacional é relativamente pequena em comparação com as demais regiões, como por exemplo a região sudeste e nordeste, que já mencionamos, que concentram a menor parcela de água, porém são responsáveis pelo abastecimento de mais de 70% da população brasileira. Vamos analisar aqui agora algumas das principais causas da escassez da água. Já vimos a questão do desperdício, agora vamos analisar causas de escassez. A primeira delas é já mencionado também, mas vamos aqui especificar, é a urbanização desordenada e elevada, porque na verdade no Brasil muitos municípios ainda demandam de planos de crescimento da sua malha urbana, e não são realizados esses planos, não são desenvolvidos projetos. Então, uma urbanização tanto elevada como também desordenada da infraestrutura urbana. Em segundo lugar, uma diversificação e intensificação de atividades humanas em geral e, consequentemente, do uso da água em função dessas atividades. Essas atividades demandam água. Ainda nós temos o problema de impermeabilização e erosão do solo, que é decorrente da questão da expansão da malha urbana desordenada e mal planejada ou não planejada. A seguir, a ocupação diária de mananciais, que fazem com que as fontes de água disponíveis sejam recobertas, sejam inutilizadas até mesmo, ou sejam diminuídas na sua disponibilidade, com a consequente poluição, que é outro fator também importante para a diminuição dessa disponibilidade, causando escassez. E ainda o assoreamento das margens dos mananciais.
Na sequência, os conflitos que são gerados pelas concorrências entre os diversos aproveitamentos de água. E vamos falar também a questão do aproveitamento de água, que está relacionado com o ponto seguinte, que é decorrente de uma preponderância histórica dos interesses do setor hidrelétrico no Brasil para a política dos recursos hídricos, ou seja, há uma preferência do uso da água para o setor hidrelétrico em detrimento até mesmo do abastecimento das populações historicamente no Brasil. E ainda deficiências, mais um outro fator, mais uma outra causa de escassez de água, que é a deficiência ou deficiências do setor de saneamento e a relação entre a água e saúde. Essas deficiências são clássicas. Nós temos agora um novo marco legal do saneamento, também por iniciativa do governo federal, e nós sempre tivemos um problema entre a questão da relação entre água e saúde no Brasil. Isso é mal enxergado, é mal planejado e talvez nem mesmo seja visto em algumas partes do país. Temos ainda mais alguns fatores, como por exemplo, migrações populacionais motivadas pela escassez de água. Isso vem se intensificando não só no Brasil, mas também em outras regiões do mundo, no mundo como um todo. E também no mundo como um todo, conflitos entre países gerados pela falta de água, muitos dos quais assumindo até mesmo proporções de guerra. Aqui uma observação que é a seguinte: o uso predatório, o uso que destrói a água, que faz com que a água seja poluída, seja perdida, enfim, sob várias formas, ele se associa com a degradação dos mananciais, como causas da escassez, tanto nas áreas com pequena disponibilidade hídrica natural, como é o caso do semiárido nordestino, ou seja, poucas fontes de água, pouca disponibilidade de água, como também em determinadas micro-regiões específicas, em grandes aglomerações urbanas, maiores ou menores, também não precisa ser tão grande assim, podem ser aglomerações menores, e especialmente nas regiões metropolitanas. Citando mais uma vez Grande São Paulo e região de Campinas. Vamos ver agora, para finalizar esse estudo, um ranking de estresse hídrico. Um ranking que mostra onde há maior risco de faltar água no Brasil e no mundo. Esse ranking foi publicado no site Portal Tratamento de Água. Está referenciado também ao final, com a referência 5, nós vemos aqui. Esse ranking foi produzido pelo World Resources Institute Aqueduct Water Risk Atlas. Ele avaliou estresse hídrico, riscos de seca e enchentes em cidades e regiões de 189 países. Os países que têm o maior problema, aliás, de falta de água, de escassez de água no mundo, estão concentrados principalmente no Oriente Médio. O primeiro deles, o Catar, o segundo Israel, o terceiro Líbano, o quarto Irã e o quinto a Jordânia. Israel nós já mencionamos, comparado com outros 4 países, incluindo o Brasil, é um dos países com uma das menores reservas hídricas do mundo. E, além disso, esses outros países que já listamos. Porém, a crise hídrica e os riscos de falta de abastecimento por secas também chamam a atenção em outras regiões do mundo, como, por exemplo, na Índia, que é o 13º na lista, tendo a segunda maior população do mundo, o Chile, com posição 18, 18º, a Bélgica com a posição 23 e Portugal com a posição 44. No Brasil, embora sendo o país com maior reserva de água doce do mundo, superficial, e isso graças aos rios amazônicos e rios voadores, que são rios que geram chuva para o centro-oeste e sudeste do país, abastecendo a nossa agricultura, temos ainda problema de falta de água no Brasil, como já vimos também nos slides anteriores. No ranking de países, o Brasil é um dos mais favorecidos, não está de maneira nenhuma entre os mais críticos, está na posição 116, porém, quando nós olhamos dentro do Brasil para determinadas regiões ou cidades específicas, vemos que são fato as crises hídricas. Faltou água, por exemplo, nas principais cidades do país, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, nos anos de 2014 e 2015, no Distrito Federal, entre os anos de 2017 e 2018, e, claro, no Nordeste, onde a população, por exemplo, enfrentou recentemente, há alguns anos, uma sequência de 5 anos de seca extrema que foram agravadas, segundo alguns autores, dizem, pelas mudanças climáticas. Regiões, então, da Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte sofrem
com níveis, conforme aponta o estudo do WRI, com níveis extremamente altos de risco de crise hídrica, que são níveis, inclusive, semelhantes ao dos países do Oriente Médio que nós mencionamos, aqueles 5 países anteriormente. As regiões metropolitanas, mais uma vez aqui, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto e Vitória, aparecem com risco alto, assim como outras regiões do país. E aqui nós vemos então uma figura tirada do ranking de risco de crise hídrica. Os índices de risco aqui estão assinalados através de cores no mapa do nosso país. Vemos aqui como regiões de risco extremamente alto. Aqui na região Nordeste, vemos aqui, por exemplo, um risco extremamente alto. Um índice de risco que vai de 0 a 5, como sendo extremamente alto, entre 4 e 5. E aqui vai diminuindo conforme nós vamos descendo aqui dentro do mapa do Brasil, para riscos altos, baixo, médio e caracterizados por valores entre, no caso, risco baixo 0 a 1, baixo médio 1 a 2, baixo médio 2 a 3, alto 3 a 4 e extremamente alto 4 e 5. E apesar disso, nós temos algumas soluções que são propostas nesse estudo, soluções inovadoras baseadas na natureza, consideradas como soluções de infraestrutura natural para a água, para a gestão da água, que estão entre elas a conservação de áreas de mata nativa, a restauração florestal e a gestão sustentável das paisagens no território brasileiro, contribuindo então para a redução destes riscos de crise hídrica nessas regiões que nós já mencionamos nos slides anteriores, com potencial de economia no tratamento de água, no caso de São Paulo, do estado de São Paulo, de economia de cerca de 338 milhões, no Rio de Janeiro de 259 milhões e no estado do Espírito Santo de 93 milhões, creio que aqui anuais, dados então colocados pelo World Resources Institute Brasil. Terminando então o nosso vídeo, nosso estudo de hoje, de escassez e desperdício de água, temos aqui as referências. As referências são apenas 5, mas nós temos aqui literatura, nós temos livros, incluindo também sites da internet, como o site da CETESB, o site do portal Tratamento de Água, o livro Uso Racional da Água em Edificações, da editora Aves, notas de aula do professor Jurandir Povinelli da Escola de Engenharia de São Carlos a nível de doutorado, pós-graduação na USP, o livro do professor Benedito Braga e outros autores, Introdução à Engenharia Ambiental da Prentice Hall de 2002. E ao final do vídeo, mais uma vez, eu convido você a que assista aos demais vídeos do canal. Eu agradeço a sua companhia comigo até aqui. Temos outros conteúdos similares e bastante completos também aqui no canal. Convido a que você curta, que você compartilhe, que você interaja com o canal, usando as várias formas que o YouTube tem para que você possa interagir. Agradeço mais uma vez a sua participação e convido para os próximos vídeos. Até lá!